Boa noite, meus irmãos. Estamos juntos novamente para este culto de quarta-feira, culto de adoração, de clamor ao Senhor, de exaltação ao nome do nosso Pai. Vamos fazer uma oração inicial? Nós te louvamos, Senhor, te exaltamos porque Tu és bom, Tu és todo-poderoso. Nós invocamos o Teu nome, Senhor, nesta noite, Tu que és o único Deus vivo e verdadeiro, soberano Pai. Nós glorificamos o Teu nome por tudo o que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito sobre nós. Bendito seja o Teu nome, Deus amado, Deus infinito e Deus que nos acompanha na nossa jornada. Louvamos o Teu nome, te invocamos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em João, capítulo 4. João, capítulo 4, e nós faremos a leitura de 5 a 14. João 4, de 5 a 14. O texto nos diz assim: Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Até, meus irmãos, o versículo 14, nós temos esse texto, que será um texto que utilizaremos para a nossa mensagem, será um texto auxiliar, portanto. Nós vamos agora para esse Deus, esse Senhor, que é todo-poderoso, que é água viva, que perdoa, que restaura. Vamos orar, que você coloque no altar do Senhor neste instante as pessoas, sua família, os enfermos, desempregados, todos os nossos irmãos que carecem da oração e da intercessão do povo de Deus. Oremos durante alguns instantes, adorando também ao Senhor pelas bênçãos, pelas respostas de oração durante alguns instantes, depois estarei orando. Senhor nosso Pai, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és Senhor, Tu és aquele que restaura, que abençoa, Tu és aquele, ó Pai, que é água abundante, que perdoa, que salva, que cura. Tu és todo-poderoso, Senhor, sobre as vidas, sobre as necessidades. Exaltamos o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelas bênçãos concedidas ao Teu povo, a todos nós, Teus filhos e filhas, e te pedimos que o Senhor continue a nos ajudar, a nos auxiliar nas nossas lutas, ó Pai. Tantos irmãos aflitos, precisando da Tua graça, da Tua cura, da Tua restauração, de uma porta aberta, de trabalho, de emprego, bênçãos nos estudos e em diversas áreas da vida. Nós clamamos, nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos,
Nós vamos abrir agora a palavra do Senhor no profeta Ezequiel, capítulo 47. Profeta Ezequiel, capítulo 47, dos versículos 1 até o 12. Ezequiel 47, de 1 a 12. O texto nos fala assim. Tem como título A Torrente das Águas Purificadoras. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem a Campina, e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até em Eglaim haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, às ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Até este trecho, a palavra do Senhor em Ezequiel. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, bendizemos o teu nome porque ela nos ensina. Clamamos ao Senhor que o teu Espírito nos ajude nesta meditação e que nos ensine, Senhor, nos console, nos advirta, nos mostre o teu querer através das tuas verdades. Somos pecadores e carecemos do Senhor, para que o Senhor nos perdoe e nos ajude no entendimento das tuas verdades. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o nome Ezequiel significa Deus torna forte. Um dos aspectos abordados neste livro é o seguinte: a fragilidade humana e a transcendência de Deus. Esse trecho lido expressa essa grandeza de Deus. O título aqui deste pedaço, desta parte, é A Torrente de Águas Purificadoras. Torrente de águas nos remete à visão dos rios.
É interessante que os rios, eles nos trazem boas lembranças, boas visões, mas se tem uma imagem triste, é de um leito seco, de um rio morto, um rio que já se foi. E muitas vezes nós nos deparamos com isso. Naquele canal de areia, aquele leito seco, existia um belo rio. Dá uma sensação de impotência, dá uma sensação de abandono. Quando criança eu nadei muitas vezes num rio próximo à minha casa. Era um rio cristalino no bairro. Meu bairro chamava-se Bairro do Pitel. E eu fiquei triste esses tempos com a imagem que vi, não faz muito tempo. Era um fio de água amarela, cercada de morro e de mato. É o que restou. Mas, por outro lado, irmãos, como é bela a visão de um rio caudaloso, um rio que foi preservado, um rio em toda a sua potencialidade. É uma visão muito boa, muito interessante, muito rica. Certamente existe um rio que marcou a sua vida na sua infância, na sua adolescência. Uma missionária esteve em nossa igreja há algum tempo e ela contou que a sua mãe ficou impressionada com o rio Amazonas. E ali, olhando para o rio Amazonas, ela ouviu a sua mãe orar: Senhor, dá-me a calma e a força deste rio. Os brasileiros têm autoridade para falar de rio. Os brasileiros conhecem muitos rios. Nós possuímos a maior bacia hidrográfica do mundo. Nós temos esse privilégio. E a nossa própria região, ela é identificada por um rio, não é? Vivemos no Vale do Paraíba, o Rio Paraíba. Este rio que já foi tão limpo e que permanece cortando aí a nossa região. E os povos, nós sabemos, nos estudos de história, por exemplo, geografia também, que os povos sempre se ajuntaram ao redor dos rios. Não podemos falar da história da civilização sem mencionarmos os rios. Lá em Gênesis, nós já temos uma informação importante sobre isso. O Jardim do Éden, lá no início de Gênesis, capítulo 2, o Jardim do Éden era regado por um rio. Eu gostaria de meditar hoje com os irmãos sobre esse tema, o poder do rio de águas purificadoras, com base aí em Ezequiel 47. Meus irmãos, o poder deste rio de águas purificadoras, ele está assentado em algumas verdades. Uma dessas verdades é que ele tem origem em Deus. Ele tem origem em Deus. O rio de águas purificadoras, ele é poderoso porque tem origem em Deus. O texto nos diz que saíam águas debaixo do limiar do templo. E o texto também diz: as águas vinham do lado sul do altar. Deus é a fonte deste rio de águas purificadoras. Apocalipse, um texto que dialoga com esse texto aqui, que lemos em Ezequiel, ele fala no capítulo 22 do rio da água da vida. Não poderia ser diferente, meus irmãos. Tinha que ser água da vida, este rio. Sabe, irmãos, existem águas que conduzem à morte. São águas envenenadas que apenas trazem tristeza. Essas águas possuem fontes perigosas. As suas fontes são perigosas. Cuidado com as águas que têm te saciado.
Cuidado com essas águas, elas podem ter origem em fontes amaldiçoadas. Essas águas podem ter origem no mal. E você vai sendo envenenado aos poucos. Nós, quando nos abrimos, quando nos relacionamos com essas águas, nós vamos sendo envenenados aos poucos, meus irmãos. Porém, há um rio abençoado, com água da vida. Não existem dúvidas quanto à sua origem, pois ele sai do trono de Deus e do Cordeiro. E nós vemos ali em Apocalipse que esse rio é brilhante como cristal. Essa cristalinidade traz alguns significados, irmãos. Primeiramente, significa pureza. Então, esse rio tem poder de purificar. Também significa que ele é transparente. Essa transparência nos fala acerca de honestidade. Procede de Deus, que é todo honesto e é todo sincero, é todo puro. A cristalinidade demonstra ainda a verdade. A verdade. Nas coisas de Deus existem verdades, não existem falsidades. Não é do feitio do Senhor enganar o meu coração, enganar o seu coração, enganar as pessoas. Ele não é um ser sádico, um ser enganador, mentiroso. Deus é poderoso, Deus é verdadeiro, Deus é puro. É dele que procede o rio de águas purificadoras. Por isso, esse rio é um rio poderoso, abençoado, porque tem origem em Deus. Ele flui do trono do Deus vivo. Mas o texto nos mostra também, irmãos, que este rio é poderoso porque ele é abundante. Nós vemos isso dos versículos 3 ao versículo 5. O rio de águas purificadoras é abundante. Não é um rio seco. Não é apenas um fio de água. Não se trata de um rio em processo de decadência, como nós temos em várias situações, em várias regiões. Mas ele é um rio de águas abundantes e impetuosas. Ele vai num crescente de abundância. E esse detalhe é interessante no texto, porque nós vemos aí no início do capítulo, no qual o autor começa a falar de águas e posteriormente ele chega na ideia de rio. Inicialmente são águas, depois essas águas compõem um rio, uma ideia de uma maior desenvoltura, uma grandeza, um desenvolvimento. Aí nós temos isso no versículo 5. E nós vemos também no texto que o cordel de medir registra essa potencialidade, essa grandeza desse rio. O cordel era uma linha, uma corda usada para medidas grandes, medidas extensas. E esse rio, esse ajuntamento de águas ali, só através de um cordel de medir, específico para medir tamanhos grandes, dimensões grandes. E ele vai dos tornozelos, conforme nós lemos, ele passa dos joelhos, daí vai para os lombos, até que encobre ali o profeta. É uma fonte, irmãos, que jamais se esgotará, jamais se secará. Sabe por quê? Porque Deus é inesgotável. Deus jamais seca. Deus jamais seca. Ele é a fonte abundante de água vivificante. Está garantida para sempre essa bênção. Essa é a garantia da continuidade
dessa graça. Deus é a nascente perene desse rio. Se temos regiões nas quais os rios estão secando, há um medo da falta de água. Nesse aspecto, este rio aqui de Ezequiel não tem esse problema, não tem essa perspectiva. Sempre perene, sempre abundante. Você já foi buscar água numa mina que secou? Já aconteceu comigo isso. Eu passei um tempo sem ir a uma mina. Quando cheguei lá, ela tinha secado. É uma surpresa muito triste, muito desagradável. Nunca se espera isso, né? Nunca se espera que uma fonte seque. E não é assim com o rio de águas purificadoras. O texto nos mostra. Esse problema nunca ocorrerá. Essa surpresa desagradável nunca ocorrerá com esse rio. Qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer situação, pode se dirigir a este rio e encontrará água. Sempre haverá água neste rio de Deus. Nele existe água suficiente para todos os homens, para todas as necessidades. Nele todos os sedentos encontrarão abundância. Então, queridos irmãos, o rio de águas purificadoras é poderoso porque ele é abundante. O Senhor é um Deus de abundância. Mas é um rio poderoso também porque ele traz vida, ele produz vida. É o que nós vemos numa linguagem magnífica aí dos versículos 6 ao versículo 10 do texto que lemos, irmãos. Nós sabemos que águas poluídas levam morte por onde passam. Porém, as águas purificadoras, elas levam existência, elas levam vida. Por onde elas passam, elas geram uma explosão de vida. É o que nós lemos no texto aí nesses versículos. Vida para todos os seres e todas as situações. No versículo 7 nós lemos vida para os vegetais, abundância de árvores. No versículo 8, vida para o mar morto. Esse trocadilho é tão salta aos olhos. Vida para o mar morto é significativo. As águas ficarão saudáveis, águas do mar morto. Versículo 9, vida para toda criatura vivente. Nós temos aí as diversas criaturas expressas no texto e a multiplicidade dos peixes. E no versículo 10 nós temos vida para o homem, na pessoa dos pescadores. O homem é alcançado com esta graça, com esta explosão de vida gerada por este rio, por essas águas. Que beleza, irmãos, que maravilha essa realidade. O final do versículo 9 resume essa sublimidade e é tão interessante, tão confortante. O final do versículo nos diz assim, versículo 9: tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Olha que lindo isso. Tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Somente Deus pode agir no caos. Só o Senhor pode transformar o caos, a situação caótica. Somente o Senhor transforma uma situação de morte em vida. Apenas Deus tira a vida de um contexto de morte. A palavra sobre o Mar Morto é importante. Ela é relevante, deve ser explorada. Esse rio de Deus, ele invade o Mar Morto, ele chega ali. É
interessante pensarmos que o Mar Morto ele tem uma química na qual as suas exalações chegam até a matar determinados pássaros que o sobrevoam por causa da combustão da química ali que existe naquele mar. Olha que interessante, ele tira as vidas de alguns pássaros. Mas as águas impetuosas e curadoras, elas entram no Mar Morto, elas não pedem licença e elas restauram por esta profecia aqui, por esta graça, essa palavra do profeta. E as águas do Mar Morto se tornarão saudáveis. É isso que nos diz o texto. Foi assim que ocorreu conosco, espiritualmente comigo, com você. É assim que acontece com os pecadores. Nós sabemos que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e Deus nos deu vida. Nós temos isso ali em Efésios. Águas impetuosas, poderosas, invadiram os nossos corações secos, os nossos corações envenenados, que geravam morte, e o Espírito Santo veio sobre nós, trazendo vida para o que estava morto. Então, queridos irmãos, o rio de águas purificadoras, ele é poderoso porque ele produz vida. Ele produz vida. Mas, acima de tudo, o rio de águas purificadoras é poderoso porque ele representa, ele aponta para Jesus. Jesus é a água da vida. O seu sangue derramado nos dá a ideia de uma torrente, uma fonte de bênçãos. Esse sangue de Cristo decantado que lava, que purifica, que corre pelo mundo, pelas regiões, pelas tribos e povos, lavando e purificando como um rio caudaloso. Jesus, ele descreveu a si mesmo utilizando essa figura. Ele revelou isso para a mulher samaritana no texto que lemos no início. Ele disse que era a fonte de água doadora de vida. Nós vimos isso no texto de João. Quem beber da água comum tornará a ter sede. É tão bom beber da água comum e matar a nossa sede. É importante isso. Matar a sede do corpo é uma coisa importante para a manutenção da nossa existência, da nossa saúde. No entanto, irmãos, é uma satisfação, embora importante, mas transitória. Porém, e quanto à sede da alma, que é espiritual? Quem poderá satisfazer essa sede que vai muito além da sede física, a sede espiritual? Essa necessidade só o Senhor satisfaz. Mais ninguém. Mais ninguém. Só o Senhor. Ele disse àquela mulher que lhe poderia dar água viva. O Senhor falou isso para ela. E no Antigo Testamento, essa afirmação era muito importante, era significativa. Ela se referia apenas à atividade divina. Dar água viva. Nenhum mortal pode conceder água viva. Nenhum. Nenhum ser humano pode conceder isso. Porque essa água tem poder de curar a alma. Ela vai muito além do físico. Ela cura a alma. E no versículo 14 que lemos em João, Jesus faz afirmações importantes que dialogam com esse texto de Ezequiel, assim como aquele texto também de Apocalipse. Quando nós lemos ali em João, Jesus diz: a água que eu lhe der. Então nós temos aí a origem divina
da bênção, a água que eu lhe der. É o Senhor Jesus que concede. Deus, Filho, que concede. O Senhor também diz que é uma fonte a jorrar, que está dialogando com a ideia aqui do texto de Ezequiel, da grande abundância, que nós abordamos também no nosso estudo. E o Senhor Jesus também fala e indica para a vida eterna, ou seja, uma fonte inesgotável de duração sem fim. A obra de Jesus é impressionante. Ela nos impressiona pela sua grandeza, pela sua abrangência, onde ela chega. Jesus é o rio de águas purificadoras. Ele é a torrente que nunca acaba. Fluirá sempre, fluirá sempre. Nunca alguém chegará até Jesus e a mina estará seca. Nunca. Mas estará sempre abundante. O cordel de medir nunca conseguirá a extensão total, atingir a extensão total da grandiosidade dessa fonte, que é Jesus. O rio de águas purificadoras é poderoso, porque ele é o próprio Senhor, Jesus Cristo. Encerrando, irmãos, essa breve meditação, nós conversamos um pouco que ver o leito seco de um rio é algo triste. Todos nós já tivemos certamente essa experiência. Porém, contemplar um rio Amazonas ou um rio belíssimo é algo sublime. Quem nunca ouviu falar dos rios Nilo, Tigre, do rio Eufrates? Se contemplar um rio na sua grandeza é algo impressionante e sublime, o que diremos ao vislumbrarmos o rio de águas purificadoras? Essa torrente de águas purificadoras. Sabe, irmãos, este rio, esta torrente, ela segue, ela continua alimentando, conforme vimos no texto. Ela permanece curando, conforme estudamos e está registrado. Ela continua fertilizando e ela também permanece embelezando, restaurando. Esse é o texto da palavra do Senhor. Essa é a verdade do Senhor revelada aqui pelo texto de Ezequiel e nesses textos adjacentes. Que o Senhor nos console com a sua palavra, que o Senhor nos dirija nessas verdades para a nossa edificação. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua vida e a sua família. Amém.